Hi there, hi everybody. I'm Sanderson Vieira and I'm your English teacher. E hoje eu tô aqui para dar continuidade às nossas aulas, né? Passamos por 2 feriados, não é isso? Agora nós temos que recuperar o tempo perdido, ok? Nós vamos conversar hoje sobre o simple present, que é o presente simples no inglês. Né? Até agora nós vimos o verbo to be, como ele funciona, e depois nós vimos o present continuous, que é aquele presente contínuo, que dá a ideia de continuidade, de ações que estão acontecendo no momento que a gente está falando, ok? Hoje nós vamos falar do presente simples. O que é esse presente simples? É o tempo verbal que a gente usa para falar das ações que acontecem no presente, que elas são verdades no presente. Quando eu falo assim, vocês estudam na escola Nelson Mandela, isso é uma ação que é verdade no presente, porque no futuro, quando vocês terminarem os estudos, vocês não vão estar lá mais, ok? Se eu falo assim, eu trabalho na escola do bairro Tropical, isso é presente. Pode ser que no futuro eu não esteja lá, eu esteja em outra escola ou eu me aposente, ok? Então o simple present é usado para falar das coisas que acontecem agora, que são frequentes no momento presente, ok? Mas hoje especificamente eu vou falar da estrutura, de como funciona esse simple present, esse tempo verbal, nas formas afirmativa, interrogativa e negativa, ok? Primeiro, nós vamos lembrar como é que funcionava o verbo be. Olha lá no quadro, eu vou colocar uma frase com o verbo to be e depois eu vou colocar o como funciona o simple present, ok? Vou mandar um texto para vocês explicando como se usa e também uma breve atividade. Então venham comigo, por favor. Olha, aqui está Simple Present Tense, é o tempo presente simples, que no inglês fala que é simples. Por que é simples? Porque basta usar o sujeito e o verbo e um complemento que você já dá a ideia do Simple Present. E aqui nós estamos falando da regra geral. Depois eu ainda vou mostrar para vocês uma exceção. Ok, meus alunos? Então venham comigo. Olha, quando falamos do verbo be, tá? No simple present, fica mais fácil da gente observar essa estrutura. Porque olha aqui o verbo be. O sujeito está no plural, the students, os estudantes, é um sujeito no plural. Então o verbo be está no plural também, ok? The students are happy, felizes, tá? Os alunos, os estudantes estão felizes. Eu estou afirmando, esse maisinho aqui é porque é a forma afirmativa, ok? Se eu quiser passar essa frase para a forma interrogativa, o que nós vamos fazer? Nós vimos lá atrás que quando o verbo to be está na frase, basta ele vir para antes do sujeito. Eu mudo ele de lugar, ele vem para o início da frase, tá? Então eu pergunto assim, Are the students happy? Ok? Are the students happy? Isso aqui acontece sempre quando o verbo to be estiver na frase, tá? Forma negativa, né? O menozinho, negativa. Para ser negativa, lembra que a gente tem que colocar a palavrinha not. Eu tenho que acrescentar esse not aqui, Acrescento o not na frase. E onde ele vem? Ele vem aqui, depois do verbo to be. Então a gente fala assim, The students are not happy. Ok? The students are not happy. Tá?
Então, com o verbo be na frase, é fácil a gente observar a estrutura na afirmativa, na interrogativa e na negativa. Porém, o que vai acontecer com os demais verbos? E os outros verbos? E as outras ações? Olha, existe a ação de estudar, de cantar, de brincar, de amar, de correr, de ensinar, de aprender. Todas as outras ações, o que eu vou fazer com elas se o verbo be não está na frase? Olha só, não tem o verbo be na frase. Não tem nem o am, que é a primeira pessoa, nem o is e nem o are. Eles não estão na frase. Olha, the students love English. The students love English. Perceba que o sujeito é plural, the students. Os estudantes amam inglês, ok? O verbo é o verbo love. Vocês conhecem esse verbo love, ó, love, ok? Como eu vou passar essa frase para a interrogativa se o verbo to be não está na frase? Olha, neste caso você tem que usar uma palavrinha que a gente chama de verbo auxiliar, ok? E o verbo auxiliar do simple present, na regra geral, é o verbo do. Só que isso não existe no português, então não traduz, viu? Não tem tradução. Ele está ali só para mostrar que a frase é interrogativa, ok? Então, ó, o resto da frase é a mesma coisa. A gente só repete, ok? Do the students love English? Ponto de interrogação. Quase não deu para escrever. Ok? E na negativa, olha, esse do aqui está aqui para mostrar que é uma frase interrogativa. Eu não traduzo. É a mesma frase na afirmativa com do na frente. Depois eu vou conversar sobre isso. E na negativa, eu tenho que colocar o not. Mas eu vou te dar uma dica. O not não pode vir sozinho na frase. Então, eu vou ter que usar o verbo auxiliar com ele, ok? Então, eu coloco the students do not love English. E está feita a forma interrogativa e a forma negativa dos demais verbos no Simple Present Tense, ok? Forma afirmativa eu uso o sujeito e o verbo e um complemento. E na forma interrogativa eu uso o auxiliar do. E na forma negativa também eu uso o auxiliar do junto com o not, ok? Então por hoje essa aulinha tá ok. Depois eu vou gravar um outro pequeno vídeo para conversar com vocês sobre essas diferenças do inglês para o português, ok? Have a nice job. Goodbye.